Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com R avançado, né? Então já vemos toda aquela parte de classificação, regras de associação, alguns algoritmos, né? Que a gente trabalhou aqui, vemos algumas coisas também sobre regressão. E no último vídeo a gente viu séries temporais, né? Começamos a ver alguns conceitos sobre séries temporais, tá? Então agora dando continuidade aqui, que como eu comentei para vocês, para aquele vídeo não ficar muito grande, então vamos continuar aqui com a parte de decomposição, tá? A decomposição, ela funciona se eu quiser separar as informações da minha série temporal, tá? Então eu utilizo a função decompose, tá? Eu só vou gerar aquele gráfico último que a gente utilizou, tá? Da sazonalidade, que ele gera todas as informações aqui. Então tem toda a minha série temporal em cima, eu tenho o gráfico da Cesa, 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 ah, Cesa, opa, trancou. Sazonalidade. Agora sim. Agora foi. Então eu tenho a sazonalidade embaixo. Eu tenho a tendência, tá? Também aqui. E eu tenho o elemento aleatório, né? Da minha série temporal, que é o último aqui, tá? Então eu gerei através de um plot da sazonalidade, tá? A, o Decompose funciona então para mim separar todas essas informações, tá? Então eu vou criar um objeto aqui embaixo, um objeto D, né, usando a função Decompose e passando a minha série temporal, tá? Então eu criei aqui, se você olhar aqui vai ver o D, né? O objeto está criado e a partir disso eu posso ter acesso às informações separadas. Então eu posso acessar, por exemplo, a sazonalidade. Eu posso verificar aqui todas as informações, tá? Eu posso verificar também a tendência e eu posso verificar o aleatório da minha amostra, tá? Além disso, eu posso gerar esses gráficos separados, tá? Então eu tenho o gráfico da sazonalidade aqui, tá? Eu tenho o gráfico da tendência, que fica melhor visualizar separado assim, né? Para ter uma ideia de comportamento da minha série temporal, tá? E eu tenho também do aleatório da minha série temporal, tá? Do elemento aleatório. E se eu der um plot D aqui, depois de eu usar a função de decomposição, ele gera também aquele gráfico, tá? Eu acho mais simples usar essa função decompose e depois plotar, tá? Porque não tem tanto aqueles comandos, né? Do outro plot que a gente utilizou, tá? Então dá pra ver os mesmos gráficos, tá? Ele só muda a ordem aqui, ele bota a sazonalidade embaixo e bota a tendência em cima, mas não tem problema, né? Dá pra ter uma ideia bem do comportamento, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, tá? É prever, né? Tentar fazer predições com séries temporais, tá? Então a ideia de fazer predições com séries temporais é a gente extrapolar, né? As nossas informações. Por exemplo, eu tenho essas informações aqui, são de 73 a 79. Início 79 ali, né? Então não faz sentido, por exemplo, tá, eu querer fazer uma predição dentro desse intervalo de tempo. Dentro desse intervalo de tempo eu já tenho todas as minhas amostras, né? Eu quero fazer uma previsão futura, então eu quero extrapolar esses dados, tá? Mas como que eu vou utilizar? Como que eu posso fazer para fazer essa predição? O que eu tenho que ter? Bom, uma das saídas que vocês podem adotar é calcular a média, né? Então é só chamar a função min ali e passar a sua série temporal, tá? O problema, tá, é que a média geral ela pode ficar muito diferente para os dados futuros, né? Então, por exemplo, se eu calcular a média geral aqui, eu tenho uma média de 8.788, né? Eu posso tentar melhorar essa média, então eu posso calcular a média de uma janela, por exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui a média do ano de 76, tá? Então início 1 de 76 e final 12 de 76. Criei a janela, vou calcular a média. Posso ver que a média desse ano foi um pouquinho menor, tá? Então eu tenho intervalo menor, a minha média tende a ter uma estabilidade melhor para predições, tá?
mas não é muito recomendado, tá? É em último caso, assim, se vocês não conseguirem traçar outras estratégias. Outra coisa que vocês podem fazer para tentar minimizar o erro, né, e consequentemente elevar o grau de acerto, é utilizar o conceito de médias móveis, tá? Então vocês podem fazer a instalação do pacote Forecast aí, eu já tenho instalado, então vou só carregar o pacote aqui, tá? Então vou criar um objeto aqui mm, tá? E vou chamar a função ma, que eu vou criar uma média móvel, tá? Lembrando, se você não sabe o que é uma média móvel, tá? Então dê uma estudada aí, o que eu sempre digo, dá uma olhada no parte teórica. Não é o nosso objetivo aqui ver toda a parte teórica, é mostrar a codificação de como se aplica no R, né? Então dá uma estudada em média móvel aí para você saber o que é, tá? Então eu posso utilizar o conceito de média móvel, por exemplo, e o order aqui, o segundo parâmetro que eu passo no MA, tá? É qual o período que eu vou utilizar para minha média móvel. Neste caso aqui eu estou passando um order igual a 6, tá? Então vou criar minha média móvel aqui, criei ela. Eu posso dar uma olhada aqui na minha média móvel, né? Dos anos que foram criados, tá? E aí eu posso fazer a previsão, tá? Então vou criar agora um objeto chamado previsão. Eu vou chamar a função forecast, tá? Chamo a função e passo dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu vou passar minha média móvel e o segundo parâmetro é o h, ou seja, quantos meses após a minha série temporal eu quero fazer a previsão. Neste caso aqui eu quero fazer a previsão de 6 meses para frente. Como eu coloquei a order igual a 6 aqui, eu vou diminuir isso aqui, eu vou colocar 4, tá? Para ficar um pouquinho diferente. Então eu quero fazer a previsão para 4 meses, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele vai dar um alerta aqui, mas não tem problema. Eu posso mostrar a previsão. Então eu tenho aqui as minhas previsões, tá? Para outubro de 78, novembro de 78, dezembro de 78 e janeiro de 79, por exemplo. Então eu tenho aqui os meus pontos e eu tenho os meus graus aqui também. Então eu tenho para os meus níveis de confiança, né, para baixo de 80, para cima de 80, abaixo de 95 e acima de 95, tá? E eu posso dar um plot nessa minha previsão, tá? Então vamos dar um plot aqui e verificar, tá? Então eu consigo ver aqui como que se comportou o meu gráfico aqui, ó, tá? Então os pontos aqui, né, ele pode traçar uma linha ou marcar os pontos, tá? Os pontos é como o meu comportamento do meu gráfico, né? E o cinza, tá? Ele está relacionado aos graus de confiança. Esses graus aqui abaixo de 80, acima de 80. Quanto mais escuro, maior o grau de confiança, tá? Do meu gráfico, tá bem? Então vocês podem utilizar o conceito de médias móveis também, tá? Outro conceito que vocês podem utilizar é o arima, tá? Então o conceito geral do arima é chamar a função arima, né? Vou criar um objeto X chamando a função arima. Eu vou passar minha série temporal e vou passar minha order, que eu passo no formato de vetor. Aqui vocês podem passar alguns valores. Neste caso aqui eu estou passando 0, 1 e 1, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Criei, tá? Então eu tenho o meu objeto X ali, por exemplo, tá? Eu posso criar também um modelo Arima sazonal, tá? E aí ele é um pouquinho diferente. Este modelo que eu vou utilizar para fazer a predição. Eu chamo o Arima, parâmetros. Passo a minha série temporal, passo o meu order, que é o mesmo de cima. Terceiro parâmetro, na verdade, a sazonal, tá? Eu passo no formato de list e passo o order dentro desse list, tá? Esse list aqui, a order, ele vai ser a mesma que eu usei lá no X, no de cima. E como segundo parâmetro do list, eu coloco o período, tá? Então eu vou colocar um período igual a 4 também aqui, tá? E aí eu crio o modelo Arima sazonal, tá? Aí eu chamo o meu predict, né? Eu chamo a minha previsão, vou colocar previsão 1 aqui para ficar diferente, tá? E aí eu passo no predict eu vou passar o y, que é o meu modelo que eu utilizei, tá? E neste caso aqui, tá? Eu vou passar n.array,
tá? Igual a 4, que é o período que eu quero predizer para frente, tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Aqui a order ficou igual a 4, eu vou colocar igual a 6 para deixar o de cima lá, tá? Então deixa eu criar aqui de novo. Eu vou fazer a predição agora aqui, tá? Então ele fez a predição e eu posso mostrar a previsão aqui também, tá? Então eu consigo visualizar os valores, tá? Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Vamos tentar dar um plot nele aqui. Previsão 1, tá? Então ele gera um erro aqui por causa deste modelo Arima aqui que eu utilizei, tá? Vocês não vão conseguir dar um plot. Então leia aqui o aviso que ele dá do erro e tentem contornar com um plot, tá bem? Outra coisa que eu posso fazer, que aí eu acho mais fácil para fazer a predição, é usar a função autoarima, tá? E ela é mais simples, tá? E tem os melhores resultados do que esses outros dois que a gente viu, tá? Então eu utilizo a função autoarima e olha como ela é fácil. Eu vou criar um objeto chamado AR, tá? Eu vou chamar a função auto.arima e vou passar apenas a minha série temporal, tá? Então eu vou dar o Ctrl Enter aqui, criei o meu objeto, eu posso dar uma olhada no meu objeto que eu criei aqui, tá? Então eu posso ver a minha série, eu posso ver os meus valores do Arima aqui, os coeficientes, tá? Eu posso ver o sigma e outras informações, tá? Eu tenho o AIC aqui, tá? E outras informações bem interessantes, tá? E aí eu posso fazer a minha previsão. A minha previsão eu vou utilizar o forecast, tá? E aí dentro do forecast eu vou passar o AR, parecido com da série das médias móveis, né? Só que aqui eu passo a média móvel, aqui eu vou passar o meu próprio modelo do AutoArima, tá? Então o meu objeto que eu criei AR, tá? E o H seria o período que eu quero predizer, tá? Neste caso aqui eu vou botar para 4 também, tá? Então vou criar ele, eu posso verificar os valores aqui também com os índices de confiança, tá? E os valores e os meses que eu utilizei. Eu posso dar um plot nisso aqui também, tá? E vamos ver como se comporta. Deixa eu apagar esse daqui. Vamos apagar este e este. E agora dá um plot e ele ficou bem parecido com aquele outro também. Na verdade aqui é o 2 e aqui também é 2. Agora sim. Eu acho que ele vai ter um comportamento diferente. Agora sim. Então, olha os valores diferentes aqui. Então, daí um na previsão e agora usando o Arima. Tá? Olha a diferença que teve de valores. Tá? Se eu der um plot agora 2 agora aqui, aí eu consigo ver agora o meu gráfico. E agora sim eu consigo ter uma visualização do meu gráfico como ele realmente é, né? Eu posso ver que ele veio para baixo aqui, depois veio para cima, tá? Deixa eu mudar aqui porque eu acho que o 4 é muito pequeno essa amostra. Vou botar 6, por exemplo. Vou usar uma previsão de 6. E agora sim, tá? E olha, agora a gente consegue ver a linha e não os pontos, né? Então a gente consegue ver bem a linha traçada, tá? E aqui seria os 6 meses à frente da minha série temporal, tá? Lembrando que o que está em cinza aqui, tá? Ele tem a ver com os índices de confiança. São esses valores aqui, abaixo de 80, acima de 80, abaixo de 95 e acima de 95, tá? Então, quanto mais próximo aqui, mais cinza, ele tem um maior grau de confiança, e o cinza escuro, o cinza claro aqui, ele tem um menor grau de confiança, tá? Então, ele pode flutuar dentro dessa escala cinza aqui, tá bem? Então, ele pode ir para cima e para baixo. Quanto mais afastado, menor o grau de confiança, tá? Então, mais claro, menor o grau de confiança, mais escuro, mais perto do azul, tá? Ele é o maior grau de confiança da minha previsão, tá? Eu vou só mudar esse outro aqui também, que eu utilizei. Eu vou colocar 6 aqui também. Vamos fazer a previsão deste daqui. E vamos dar um plot e ele vai gerar a linha também. Como botei 4, ele gerou só os pontos, né?
mas eu posso ver utilizando as médias móveis que ele vai gerar o gráfico a partir das médias móveis, né? Então o gráfico fica um pouquinho diferente do que ele realmente é na minha amostra de dados, tá? Então por isso que eu prefiro utilizar a, essa função de autoarima, tá? Então autoarima vocês podem utilizar aqui para fazer as predições. Gerem o autoarima, passem apenas a série temporal, tá? E a partir disso vocês podem utilizar forecast, passem o autoarima que vocês criaram, o objeto, o H, tá? Que é o período que vocês querem fazer a previsão, tá? E depois apenas dar um plot aí nos valores e mostrar os valores no caso, né? Ou dar um plot com gráfico aí nas previsões. Então a gente tem os dois aqui, né? A gente tem este e tem este. Este daqui gerado com arima, com alto arima, né? E este aqui gerado com médias móveis, tá? A princípio, era isso aqui do básico sobre séries temporais, tá? Não se enganem, pessoal. Tem muita coisa para fazer sobre séries temporais, tá? Dá para fazer muitas e muitas coisas no R, tá? Isso aqui é só um esboço bem simples para vocês começarem a trabalhar, tá? Para ter uma ideia de como trabalhar com séries temporais, começar a fazer os primeiros estudos de vocês, tá? Importante, deem uma estudada sobre Arima, vou deixar umas dicas para vocês, estudem Arima, médias móveis, tá? E outra coisa que eu quero que vocês estudem também, tá? São esses conceitos aqui de autocorrelação, o FAC e autocorrelação parcial, tá? Estes conceitos são muito importantes na parte de séries temporais, tá? Então, quem for trabalhar com séries temporais, estudem e entendam o que, que significa cada um desses conceitos, tá legal? Fica de tema para vocês aí, tá? E na próxima aula a gente vai começar com mineração de textos, tá? Já tem algumas coisas como a geração da nuvem de palavras, né? Lá no na playlist de gráficos, tá? A gente vai gerar nuvem de palavras aqui também, só que aqui a gente vai fazer a mineração propriamente dita, né? A gente vai fazer os termos mais frequentes e vamos ver outras funções que a gente não viu lá, tá? Lá naquela nuvem de palavras eu já peguei as palavras prontas que eu fiz com a mineração usando o ECA, tá? Então vocês dão uma procurada na playlist do ECA lá, que acho que nos últimos vídeos lá tem eu usando um filtro que eu fiz uma mineração de dados num discurso do Obama, tá? Aqui a gente vai utilizar também dois discursos dele, neste caso aqui, para fazer a mineração de textos, tá? Mas diferente do outro, aqui a gente vai fazer a mineração no R mesmo, tá? Não vai ser no ECA, a gente vai fazer no R e vamos fazer a geração dos termos mais frequentes e também das nuvens de palavras, tá? Vou ver se consigo trazer um conteúdo um pouquinho diferente, bem legal para a gente trabalhar também aqui com a mineração de texto, tá legal? Já estou montando um scriptzinho maroto aqui que vai ficar disponível para vocês, tá? Eu acho que está tudo no R, mas por via das dúvidas, deixa eu ver aqui. No R não, no LinkedIn. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não tá. Eu vou deixar também aqueles aquelas apresentações que eu coloquei, tá? Tá tudo dentro do R avançado aqui, tá? Então tem uma que eu não cheguei a utilizar que era de redes neurais, tá? Mas tem as outras duas aqui que eu utilizei para as regressões, tá? Então tem uma apresentação dos outros tipos de regressão com redes neurais e regressão com deixa eu ver o que que era, aquele cabeça eu não me lembro. Regressão polinomial, tá? Aquele que a gente utilizou aqui também eu vou deixar disponível, tá? Eu não sei se está tudo lá no Git, mas deixa eu abrir um bash aqui. Vamos ver o que, que a gente tem diferente aqui. A gente tem várias coisas, tá? A gente tem
alguns scripts que eu já estou fazendo, step words também. Bom, mas não vem o caso aqui. Deixa eu adicionar tudo. Adicionou, vamos comitar isso daqui. Que era esse daqui? Esse daqui era... Vamos pegar o nome certinho aqui em cima. Séries temporais, né? Séries temporais. Eu vou colocar ST aqui, tá? Então tudo que tiver ST você sabe que é a coisa que eu coloquei agora, tá? Vamos dar um commit. Commitou. Vamos dar um push agora. Você vai ir tudo lá. Ainda não arrumei o meu plugin aqui do R e do Git, tá? Vou ter que arrumar isso aqui ainda. A princípio tá tudo ok. Acho que foi tudo. Vamos dar um git status aqui só para verificar. Não tem nenhuma alteração, tudo certinho. Vamos fechar. Vamos abrir, vamos dar um atualizar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então dei uma mudada aqui também em alguns outros scripts, atualizei, tá? Se eu clicar aqui em R avançado, ó. Isso aqui é tudo novo que eu coloquei, tá? Coloquei agora para vocês aí. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então tá tudo no Git aí. Quem quiser pode acessar o meu Git aí e pegar o material com o script atualizado, tá bem? Bom, então, agora sim, finalizando. Quem gostou, dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!